Ó, Agnaldo, você quer a palavra já? Opa! Então vai. Não, lembrando que o Mourão é contra o aumento e é bem claro, né? O líder do governo alia-se à ideia de aumentar ministros para reduzir a autonomia do STF. Mas é de uma burrice tão grande, porque onde é que está certo que se aumentar o número, a autonomia diminui? Não, você pode ter todos os ministros lá, às vezes contra, enfim, o governo. Isso não, o fato até de você indicar não significa que vá defender o seu governo. É de uma burrice tremenda, além do, como quem disse, do aumento financeiro, do gasto disso. O aumento é de uma burrice tremenda, né? Pensar que vai diminuir a autonomia ou o poder. Eu acho que daria mais poder ainda, porque são mais ministros, e não significa que as ideias e as decisões dos novos ministros seriam compactuadas para um determinado governo. É uma burrice tremenda, como disse o Ângelo também, é colocar a faca na garganta para ameaçar, só para dizer, e é uma burrice, é o nível dos atuais políticos brasileiros. Fernando Tupan, sua vez. Paulo Caetano, um pouquinho antes de entrar o programa hoje, tem uma propaganda do Lula, falando que o Lula foi inocentado, que a ONU libertou o Lula. Deus do céu, é só fake news. O Lula é uma fake news. Ele é o maior mentiroso da face da terra. Disse que não colocou a mão no dinheiro do brasileiro. Pelo amor de Deus, como não? Todo mundo teve que devolver dinheiro, todo mundo sabe, todo mundo viu o que foi aquele apartamento do Guarujá, todo mundo viu o sítio em Atibaia, que estava no nome do braço direito do Lula. Para! O que a gente vê hoje em dia é fake news demais da esquerda. A esquerda, nesse segundo turno, início do segundo turno, está contando mais mentira do que a nossa van filosofia possa imaginar. É mentira atrás de mentira. Eu passei aqui ouvindo o programa do Lula, eu tive vontade de vomitar de tanta fake news que tinha, eu nunca vi. O cara é um santo hoje, é santo para ele não merece votar. Eu vou estar com o Bolsonaro ali por essa opção, porque Lula é a pior coisa que a gente vai fazer. Eu conheço ele bem, votei a minha vida inteira dele, até ele assumir o poder, e daí ele se prostituiu e fez do que ele fez com as nossas estatais, que chega assim, me dá um arrepio de saber que ele quase quebrou a Petrobras. Pelo amor de Deus, Paulo Caetano, fake news? Da onde? Mais fake news que o PT é? Paulo Caetano, então eu vou parar aqui, que senão o Rigon vai querer pular no meu cabelo aqui. Naman Mendes, sua vez, sobre essa questão da gente aí, pelo menos discutir o STF para o ano que vem. A democracia é um processo de aperfeiçoamento. A questão do STF, do Senado, dos poderes que deveriam se equilibrar, né? Ou se fiscalizar no processo, isso não acontece ainda no Brasil. Quando eu era criança e a gente brincava com os amigos, né? Quando eu era criança lá em Babacê. Deixa eu namorar. Aí o que acontecia? Quando a gente fazia alguma arte, né, como dizem os paulistas, né, fazer alguma coisa errada, a gente combinava para que os nossos pais não ficassem sabendo, né? Mas se um falasse que fez a coisa errada, todo mundo começava a entregar. Então, o que acontece nos poderes no Brasil hoje é coisa infantil do ponto de vista do raciocínio, porém com graves consequências para a democracia brasileira. É que há um acordo naquilo que é sujo, o que é muito grave. Então, o Supremo Tribunal Federal segura determinados processos, libera, por causa da localização, um processo que já havia condenado um ex-presidente, segura os processos a respeito do atual presidente, o Centrão se ajeita lá com o Supremo Tribunal Federal, por isso essa reação aí, né? Então o que acontece é que nós estamos vivendo no nosso país um esquema de esconde-esconde de sujeira e de corrupção. E isso vai nos levar a um caos. A gente precisa mudar
todos o sistema que a gente está vivendo hoje. Não é possível que as pessoas não percebam que há tanta sujeira, né, em todos os segmentos e todas as instituições. Qualquer um de bom senso percebe isso. Então, o que está acontecendo é isso. E quando alguém fala, precisa aumentar o Supremo Tribunal Federal, para quê? Para que fazer isso? É porque há interesses por trás disso. Qual é o interesse de se fazer isso? E por outro lado, por que há essa reação tão forte para que não se aumente? Porque também há interesse em que essas sujeiras todas que correm aí nos bastidores políticos não apareçam, não sejam manifestados para a sociedade. E aí nós, pobres mortais, ficamos discutindo aqui essas coisas que, do meu ponto de vista, não faz o menor sentido. Isso tem que ser tratado num outro nível, tem que acabar com essa proposta do Centrão ficar todo o governo. Já faz aí quase 30 anos que o Centrão manda nesse país, através de negociatas com o Supremo Tribunal Federal, com o Senado, com o Poder Legislativo. É isso que eu vejo. Mas são eleitos, né? Não tem o que fazer, eu acho. Tem que fazer, esse sim. É o problema. Tem que fazer. Criar mecanismos para que essas coisas não aconteçam. Sejam votadas. As pessoas do Centrão. As instituições são feitas de pessoas. As pessoas. Eu acho que o debate começa aqui na imprensa. O debate começa na imprensa, não é em outro nível. Eu discordo do Naman nesse sentido. Eu acho que nós começamos aqui a debater. Nós estamos aqui justamente para debater sobre o assunto. Tem que mostrar, tem que falar, tem que fiscalizar, tem que ir atrás. Isso. Eu acho que faz parte a gente debater sobre isso, entendeu? A imprensa também tem responsabilidade nisso, porque ela também se alinha ao poder. Essa que é a questão, né? Há interesses em jogo aí. Toda a imprensa, a gente sabe que ela é tendenciosa. A gente olha para a grande imprensa hoje no Brasil, a gente sabe quem é isso, quem é aquilo, quem está a favor disso. Claro, existem as exceções, mas de um modo geral já está definido. Olha para a grande imprensa brasileira, ela está definida. Está muito claro. Pastor, até bula de remédio é imparcial, não é imparcial. Exatamente. Né? Bula de remédio. Eu acho que tem um lado bom da coisa. Eu também acho. Que nos Estados Unidos isso é permitido. Os Estados Unidos que tem um STF menor que o do Brasil, que é um partido maior que o Brasil. A Constituição é menor, 7 artigos. Sim, só. Desde 1950 fora as emendas. É verdade. O que acontece nos Estados Unidos é que a legislação, vamos dizer assim, do dia a dia, ela é feita nos condados, ela é feita nas cidades, né? Então as leis, elas têm um acesso maior por parte da população. Por isso que a Constituição não é mexida. Por isso que as cláusulas pétreas no Brasil, nos Estados Unidos, não são mexidas. É porque lá numa cidade, se uma pessoa não cumpre aquilo que é constitucional, ele é imediatamente julgado naquela instância, para depois ser tratado. Eu poderia dar inúmeros exemplos que eu vivi lá, né? 11 anos, eu estudei, eu procurei ler, entender a cidade que eu morava, né? Os processos de escolha são diferenciados de um lugar para outro. Varia, né? A forma de fiscalizar é diferente de uma cidade para outra. As leis mudam de um estado para outro. Então, é muito diferente do Brasil. No Brasil, como foi dito aqui, o poder fica centralizado e as pessoas não têm possibilidade de fiscalizar. Vamos lá?